Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de começar o nosso encontro de hoje convidando você para os nossos 2 últimos encontros presenciais na semana que vem, dia 19, às 10 horas no Hotel Mercury Executive no Itacorubi e às 19 horas no Terra Firme, o nosso local de encontros todos os domingos. São os nossos 2 últimos encontros, últimos momentos antes da pausa de final de ano. Vem com a gente, participe com a gente desses momentos bem especiais. Amigos, a data do nascimento de Jesus Cristo é um dos grandes mistérios do cristianismo e da história da humanidade. Fato é que o dia 25 de dezembro conquistou seu lugar na história, embora possa ser uma data ainda que aproximada. Isso tem uma explicação interessante. O dia 25 de dezembro era costume na Roma Antiga a celebração em homenagem ao deus Sol invicto, uma religião também conhecida como mitraísmo. O deus Sol era o patrono dos soldados das legiões romanas. E antes de cada batalha, eles pediam proteção a esse deus que consideravam naquela cultura ser um deus invencível. No entanto, ao longo da história do mundo e também na Roma Antiga, pessoas tiveram seus olhos abertos para o que aconteceu no mundo quando Jesus nasceu. E eles decidiram intencionalmente dar uma resposta não apenas religiosa, mas cultural às crenças antigas. Os cristãos decidiram estabelecer no dia 25 de dezembro a data do nascimento de Jesus. Ou seja, no mesmo dia em que o Deus Sol era adorado, e com isso eles estavam dizendo: o Sol é uma forte luz que ilumina o dia, mas que não resiste à escuridão da noite. Ele não é um Deus. Jesus é uma luz que dura para sempre. E Ele é quem merece ser adorado. Ele sim é Deus. Um outro exemplo. No inglês, domingo é Sunday, ou seja, o dia do sol. Para os cristãos, este não é o dia do sol, mas é um dia dedicado a nos encontrarmos, a nos conectarmos com Jesus, que ressuscitou no domingo. Amigos, então a questão não é o dia, mas quem é o Senhor de todos os dias. Então é interessantíssimo esse movimento que a Bíblia faz para diferenciar o que é do que não é, do que é bom, do que é ruim, do que dá para aceitar e do que não dá. Mas principalmente como ela nos convida a entender como Deus revela essas verdades, de como Ele interage com este mundo. E eu quero convidar você para a gente olhar para uma história da Bíblia. Nos dias do nascimento de Jesus, um anjo apareceu a alguns homens que cuidavam de ovelhas ao redor da cidade de Belém. E esse anjo descreveu em detalhes como teria acontecido o nascimento de Jesus. Ele convidou esses homens para irem até Belém para ver a criança e participarem desse acontecimento que teve um impacto mundial. Acompanhe comigo. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Esses homens chamados aqui de pastores eram diaristas pagos para cuidar de ovelhas. Gente que durante o dia guiava os animais para onde tinha alimento e água. E durante a noite vigiava os animais. Gente simples, de fala simples, como eu e você, mas que Deus convidou para serem testemunhas do nascimento mais importante da história. Eles ouviram o chamado e foram até o local. E quando chegaram lá, amigos, lá estavam José e Maria e o menino recém-nascido. A história desses homens desenha para a gente um movimento que também é o fio vermelho de toda a história da Bíblia. Deus nos chamando e nos conduzindo para um encontro com Ele. E para que isso aconteça, Deus se revela a nós.
participa e interage nas nossas vidas para que a gente perceba esses convites. A pergunta é: onde você vê Deus interagindo na sua vida? Eu penso que Ele usa alguns caminhos para que a gente perceba a presença dEle na nossa jornada. E o primeiro caminho tem a ver com simplicidade de coração. Me impressiona como a sabedoria da Bíblia valoriza e inclui pessoas anônimas. Esses homens simples que nem o nome sabemos e que certamente não aparecem mais em nenhum outro trecho das Escrituras, eles são simbólicos. É um sinal para a gente. Um sinal de que Deus não privilegia pessoas nem classes, mas parece, amigos, que o convite dele encontra uma resposta mais positiva no coração de pessoas humildes, não necessariamente pobres ou ricos. Mas o que é ser humilde? Eu asseguro que não tem a ver com roupa, nem com moradia, muito menos com comida e bebida. Veja o que esta outra palavra da sabedoria bíblica nos diz. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Segundo Tiago, o contrário de humildade não é sofisticação, mas é orgulho. Dito isso, amigos, parece que nós precisamos abrir os olhos e não deixarmos que o nosso Natal e nem a nossa vida se transformem numa espécie de orgulho sofisticado. Eu explico. Uma realidade onde o centro está no glamour da nossa árvore de Natal, da quantidade de pratos que vamos ter na ceia, se acertamos em cheio o presente para alguém da família, muito menos, inclusive, para onde nós vamos ou não viajar. Não vai ser isso que fará o nosso Natal algo significativo. Não. O Natal é uma festa, aliás, ele não é uma festa de vaidades e orgulho. Aliás, conversando com alguns amigos ao longo da semana, muitos comentaram que há um sentimento forte de autobonificação entre as pessoas nesse final de ano. Ou seja, por termos tido um ano difícil, de muito trabalho e pouco lazer, o fim do ano seria uma espécie, um momento de hora merecida para nos permitirmos extrapolarmos sensações, emoções que foram represadas. Queria convidar você para abrirmos os nossos olhos e trilharmos um outro caminho. Não o caminho do orgulhoso que se faz o centro do mundo o tempo todo, que se admira o tempo todo e que se acha o máximo. Mas a tomarmos o caminho do coração humilde, da consciência de que somos pequenos, falhos, que não merecíamos um convite, mas mesmo assim, Deus nos incluiu na sua história de Natal e por isso somos gratos. Um coração agradecido, um coração humilde, é um caminho, é um espaço que acolhe de maneira mais positiva o chamado de Deus. Acompanhe comigo esse vídeo. Bacana, né? Inspirador. O segundo caminho que Deus usa são situações comuns da nossa vida. Pense comigo na rotina monótona de cuidar um rebanho de ovelhas. Não importa. Deus foi até aqueles homens e entrou na rotina deles e os convidou a ver Jesus.
faz a mesma coisa comigo e com você. Pense comigo no seu dia a dia. Onde você consegue ver a mão de Deus presente na sua vida? Eu fiquei pensando quando a gente está no nosso trabalho e tem um colega dividindo uma situação de alegria ou tristeza com a gente. Na fila do supermercado, quando alguém tem uma boa ou uma má ação. Lá na sua mesa de escritório, no seu balcão de trabalho. Pense quando você está passando por um tratamento difícil e tem alguém apoiando você. Tem mão de Deus ali. Até na reação de um estressado, Deus está falando algo com a gente. Naquele grupo de WhatsApp da família, quando você resiste à tentação de colocar mais lenha numa discussão polêmica que está acontecendo. Pense nas situações em casa, com seu marido, sua esposa, seus filhos. E nas situações em que a gente desanima fácil, se desespera fácil. E aí chega alguém do seu lado e abençoa dizendo: confia, Deus está cuidando de tudo isso. Tem mão de Deus nisso, gente. Isso é Deus no cotidiano. A gente só precisa ver. Às vezes eu não vejo. Eu esqueço de ser grato, esqueço um monte de outras coisas. E eu acredito que você também deva se esquecer. Agora, o que eu não tenho dúvidas é que Deus está presente em cada detalhe da minha e da sua vida, por mais simples que isso seja. E um terceiro movimento é que Deus usa lugares para se encontrar com a gente e abrir os nossos olhos para as realidades. Belém era um nada na geografia de Israel. O curral que serviu de maternidade para Jesus, muito menos. Aliás, um sinal claro que é Deus que decide onde e como deseja se encontrar com as pessoas. Amigos, lugares não são a coisa mais importante. Importante é encontrar e ver o menino Jesus. É isso que mexe com a gente. E, aliás, mexe com a gente profundamente, porque nós fomos ensinados a pensar que Deus mora em lugares. Se você deseja encontrá-lo, suba as nuvens ou vá até alguma igreja. Deus não mora nesses lugares. Mas então, onde Ele nos encontra? A pergunta é: onde Deus nos encontra? Eu não sei definir com exatidão. A sabedoria da Bíblia diz que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em nome dele, ali ele está. Então, parece que tem a ver com gente reunida, como lá na noite em Belém. Pode ser aqui no encontro, e a gente ora por isso. Quando eu e você estamos juntos, partilhando essa experiência do amor que vem do mesmo Deus. Mas pode ser um encontro com um amigo que precisa muito de você, com um familiar que está numa situação delicada, na estrada durante uma viagem de férias. Pode ser durante a celebração do Natal em família, quem sabe ouvindo no sofá de casa um relato emocionante nessa época do ano. Quando você for abrir, quem sabe, os envelopes com as mensagens de Natal e Ano Novo da nossa comunidade. Ou durante a realização dos simples, mas profundos desafios dos 10 passos para o Natal que Encontro propôs para todos nós. Eu não sei, mas pode ser aí que os nossos olhos vão ser abertos por Deus e para Deus. Mas fique atento. O encontro pode também acontecer no túnel. O túnel que nós estamos falando. Quando a gente diz que está tudo bem, mas não está. Quando estamos numa crise familiar imensa. Quando cruzamos com alguém que não nos damos muito bem. Ou quando temos tudo o que queremos, mas o coração se sente frio e vazio. Eu não sei qual será o lugar desse encontro. Que Deus abra os nossos olhos para a gente perceber Ele vindo na nossa direção. O que eu sei é que aquele encontro no insignificante curral mudou a vida daqueles simples homens. Eles voltaram para sua rotina, mas uma mensagem foi com eles. Jesus nasceu. O tempo da desesperança e da escuridão está chegando ao fim. Agora, preste atenção. Hoje, as pessoas que carregam essa mensagem do que aconteceu em Belém somos eu e você. Nós fazemos parte de uma comunidade que acredita que por causa de Jesus este mundo tem esperança.
Pessoas que têm experimentado mudanças em suas vidas. Nós temos experimentado mudanças nos nossos relacionamentos, na nossa visão de mundo, na nossa visão sobre o trabalho. Um outro jeito de compreender o Evangelho e, quem sabe, também o valor das pessoas. Então, amigos, eu e você que temos experimentado isso, não ficamos com essa mensagem como se fosse um tesouro privado, mas levamos a outros. Essa é a principal razão pela qual existimos e somos uma comunidade. O compositor cristão Johann Sebastian Bach compôs em 1723 uma música que ele chamou de Coração, Boca, Ações e Vida. É dessa forma que ele entendia que nós cristãos comunicamos ao mundo essa mensagem. Coração, agradecido, generoso, sincero, em paz com Deus e com as pessoas, amoroso e perdoador. A boca, que decide não rebater na mesma moeda, nem azedar o ambiente criando mais confusão, mas fala palavras de bênção para outras pessoas, que fala com Deus e também fala de Deus. Ações de reconciliação, que servem pessoas, que se importam com os que foram esquecidos pela sociedade, ações que possibilitem recomeços, ações de justiça, ações que abram portas para a gente que já viu muitas serem fechadas na sua cara. Vida. Uma comunidade de gente que não é hipócrita, gente imperfeita, que erra o alvo, mas que recomeça, que tem esperança, que se importa com os outros sinceramente e que vive perdão. Então, amigos, eu convido você a levarmos essa mensagem do Natal a outras pessoas. Que nós sejamos o caminho para que elas vejam Jesus e que os seus olhos sejam abertos. Convido para a gente finalizar meditando nas palavras de Santo Agostinho, um professor de teologia da antiguidade. O que me aproveita que Cristo tenha nascido uma vez em Belém, se não nascer de novo pela fé em meu coração? Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, muito obrigado que a luz do Natal ilumina os nossos olhos para te enxergar, para te ver. O nosso profundo desejo é que essa luz continue abrindo os nossos olhos para ver as realidades da nossa vida que precisam ser transformadas. E que nós sejamos um instrumento para que outras pessoas te enxerguem. Em nome de Jesus. Amém. Desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, de onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir.
Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim.